A paz do Senhor, os amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Jonas Albino e nesta tarde eu quero compartilhar uma palavra que creio que Deus pode usar para tocar profundamente o seu coração. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 5, verso 1 em diante. Diz o texto nos leva a Jerusalém, junto à porta das ovelhas, onde havia um tanque chamado Betesda. Ali havia uma grande multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos. Entre aquela multidão havia um homem que carregava uma história dolorosa. 38 anos. Irmãos, não era 38 dias, não era 38 meses, eram 38 anos esperando uma mudança. Quantas manhãs aquele homem acordou pensando, talvez seja hoje? Quantas noites ele foi dormir pensando, amanhã pode ser diferente? Mas os dias passaram, os meses passaram, os anos passaram e ele continuava no mesmo lugar. Há momentos em que o maior sofrimento não é apenas aquilo que sentimos no corpo, e olhar para a vida e perceber que os anos estão passando e nada parece mudar. Talvez alguém esteja assim. Talvez você esteja assim. Talvez você está esperando que algo mude na sua vida e nada muda. Continua a mesma coisa. Talvez alguém esteja assim hoje. Talvez você esteja assim hoje. Você continua orando, continua esperando, continua acreditando, mas dentro do coração existe uma pergunta: até quando? Até quando eu vou continuar assim? E é exatamente aí que João, no capítulo 5, nos fornece, e fala conosco, nos fornece uma grande lição de fé e esperança. Deixa eu falar algo para você aqui sobre Betesda. Betesda era um lugar de esperança, mas também um lugar de frustração. O nome Betesda é associado à ideia de casa de misericórdia. Que palavra interessante, que lugar interessante. Uma casa de misericórdia cheia de pessoas necessitadas também de misericórdia. Ali estavam pessoas esperando, mas existe uma diferença entre estar perto do lugar de esperança e experimentar a esperança. Aquele homem estava perto do tanque, mas continuava enfermo. E tem pessoas que estão perto de Jesus e continuam enfermo. Tem pessoas que estão perto do milagre, mas não tomam posse do seu milagre. Ele estava perto da água, mas não conseguia chegar até a água. Ele estava perto do milagre, mas o milagre parecia sempre passar por ele, mas ele não conseguia tomar posse. Preste atenção no texto. Você pode estar perto de muitas coisas e ainda assim continua vazio. Pode estar dentro da igreja e precisa ser restaurado, Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas precisa ser restaurado. Pode conhecer a palavra e estar vivendo uma batalha espiritual dentro da sua mente, que é o nosso campo de batalha. Pode cantar sobre vitória e estar chorando por dentro. Pode sorrir para todo mundo e carregar uma dor que ninguém consegue ver. Mas escute isso para aliviar a sua dor e do seu coração. O fato de você estar vivendo uma luta não significa que Deus abandonou você. Jesus viu um homem que a multidão talvez já não enxergasse mais. João capítulo 5, verso 6, diz: Jesus, vendo-o deitado, ou sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Isso é maravilhoso, irmãos? Quando Jesus chega para alguém e fala, quer ser curado? Ou alguém profetiza para você e olha dentro de você e fala, assim diz o Senhor, estou te curando hoje. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso, irmãos? Jesus viu aquele homem
A multidão via enfermos. A multidão olhava e via só enfermos naquele lugar. Mas Jesus viu uma pessoa. A multidão via alguém deitado. Jesus viu alguém que precisava se levantar. Quantas vezes você vê alguém deitado que precisa se levantar, mas não dá a mão para a pessoa se levantar? Precisa das mãos. Quando Pedro curou aquele homem na porta do templo chamado Formosa, a Bíblia diz que quando Pedro determina a cura sobre ele, Pedro pega nas mãos dele e levanta ele. Tem pessoas que precisam de ajuda. E quando Pedro levanta ele, ele fica sobre os seus pés e é curado. A multidão talvez já tivesse acostumado com aquela cena ali de ver aquele homem ali, sentado, coxo. Mas Jesus não estava acostumado. Jesus cura, Jesus liberta. Aquilo que para o homem havia se tornado rotina, para Jesus continuava sendo uma necessidade. Talvez algumas pessoas tenham se acostumado com a sua situação, não é verdade? Talvez alguém diga, ele é assim mesmo, não é? Ele nunca vai mudar. Essa família não tem mais jeito. Esse casamento não tem mais solução. Esse problema nunca vai acabar. Mas eu vim dizer uma coisa diferente para você nessa tarde. Pega aí, ó. A opinião das pessoas não determina o que Deus pode fazer na sua vida. Se Jesus olhar para você, a sua história ainda pode mudar. Deixa Jesus olhar para você. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Jesus te pegar nas suas mãos, te levantar, direcionar o seu caminho. Deixa Jesus entrar na sua vida, que a sua vida vai mudar. As pessoas às vezes olham para você e não dá nada para você e acham que você não tem potencial, acham que você não vai chegar. Mas Jesus, se você deixar Jesus entrar na sua vida, na sua história, você vai ver o potencial que você tem e que Jesus vai te mostrar. O que as pessoas dizem sobre você talvez não é tão importante assim. O mais importante é o que Jesus vai fazer e vai te mostrar que aquilo que as pessoas veem em você não é aquilo que Jesus plantou dentro de você. A história é diferente, é outra, porque quando Jesus chega, ele muda todo o ambiente e transforma a sua história no nada em tudo. Então, pega essa aí. Jesus vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Amém? Me segue aí para mais vídeo, curte o nosso vídeo e comente aí, tá? Para que nós possamos ter mais êxito e anunciar mais a palavra do Senhor e chegar mais vídeo até você. Marca no sininho.